A chamada pelo Meet depois. Aqui na lateralzinha. Tá gravando? Tá gravando. Então, vamos lá. Daqui a pouquinho eu olho o chat, ou as meninas me avisam caso vocês escrevam alguma coisa importante, tá bom? Então, só relembrando, na aula passada, nós estávamos em espelhos esféricos, e aí, na aula passada, eu acho que eu deduzi a equação de Gauss para vocês. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar em relação aos espelhos esféricos. Espelho côncavo tem raio positivo, tá? O foco, ele é metade do raio de curvatura. Então, se o raio é positivo, o foco também vai ser positivo. O espelho convexo, ele tem um raio de curvatura negativo, portanto, ele também vai ter um foco negativo. O fato do espelho côncavo ter foco positivo me diz que o foco é um foco real. O fato do espelho convexo ter um foco negativo, isso me diz que esse foco é um foco virtual. Ele é resultado de prolongamentos. Aí eu tenho algumas expressões que me ajudam a calcular posição de objeto, posição de imagem, distância focal. Primeira lei de Gauss, 1 sobre distância focal é 1 sobre a posição do objeto, mais 1 sobre a posição da imagem. Então, o P é posição de objeto, ou abscissa, tanto faz. Então, posição de objeto. O P', ele é posição de imagem. Se vocês forem calcular o P' e esse P' der um número positivo, isso significa que eu vou classificar a imagem como uma imagem real. Se calcular o P' e o P' der um número negativo, isso significa que a imagem é virtual. Depois nós temos uma expressão que diz que I sobre O é menos P' sobre P. P' e P continuam sendo posição de objeto e posição de imagem, tá? O I, ele é a altura da imagem. Se essa altura da imagem der um número positivo, isso significa que a imagem é direita ou direta. E se esse I der um número negativo, isso significa que ela é invertida, ela está de ponta cabeça, certo? O é a altura do objeto. E essa parte I sobre O igual a menos P' sobre P, ela também é chamada de aumento linear transversal. Então, se ele perguntar aumento linear transversal, você pega o I e divide pelo O, ou P' e divide pelo P. Não leva o sinalzinho de menos, porque o sinalzinho de menos é só para dizer se ela é invertida ou não. Uma coisa que a gente precisa saber, espelho côncavo projeta imagem, porque ele dá imagem real, tá? Se ele projeta imagem, toda imagem projetada é imagem real, tá? Projeta imagem, isso significa imagem real. E toda imagem real também é invertida. Toda imagem virtual é direita ou direta. Ela nunca vai aparecer de ponta cabeça, tá? Então, esses aqui são os pontos mais importantes para eu saber em relação aos espelhos esféricos. Tira print da tela, anota isso no caderno, faz aí o que vocês acharem melhor para vocês. Isso aí ajuda bastante a resolver os exercícios, tá? Eu vou pegar aqui 3 enunciados só, que eu acho que já é o suficiente para gente, e vou, através desse enunciado, tentar resolver o problema. Depois eu pego aí o do Efraim, que eu não sei se é de espelhos esféricos, a dúvida dele, tá? Estou pegando aqui o enunciado do exercício 1, não sei se dá para ver, se está muito pequenininho.
Se tiver muito pequenininho, vocês me avisam, eu aumento mais. Os 3 enunciados acabaram vindo juntos. Mas eu vou fazer um por vez, tá bom? Vou começar aqui pelo exercício 1, que está aqui, ó. Exemplo 1. Um objeto de 8 centímetros de altura, então aplicação de expressão. A altura do objeto é o O. Então, já vou separar aqui no cantinho, ó. O objeto tem 8 centímetros. Então, a primeira informação aqui do enunciado. Objeto com 8 centímetros de altura. Ele está localizado a 60 centímetros de um espelho esférico convexo. Então, vou imaginar que eu tenho um espelho convexo. Então, o espelho convexo tem o foco lá dentro, o centro lá dentro, e aqui do lado de fora, a 60 centímetros, está o meu objeto. Então, essa distância que ele me deu, dos 60 centímetros, é a posição do objeto. E posição do objeto, eu uso a letra P. Não esqueça que o espelho é convexo. E espelho convexo tem foco negativo. O que ele me deu? Ele me deu 40 centímetros de raio. Na verdade, eu não vou usar o raio como sendo 40 centímetros. Eu vou usar o raio como sendo menos 40. E aí tem esse motivo especial para ter esse sinalzinho de menos, tá? Qual é o motivo especial? O espelho ser convexo e o foco ser negativo. Se o raio é menos 40, o foco, portanto, vale menos 20, porque o foco é metade da distância do vértice até o centro do espelho. Aí o que o problema quer? O problema quer a abscissa da imagem. Quando ele me pede a abscissa da imagem, ele está me perguntando a posição da imagem. E posição da imagem eu represento pelo símbolo P'. Então, essa é a pergunta do problema. Quanto vale o P'? Tá? Para achar esse P', eu vou pegar a expressão de Gauss. Qual a expressão de Gauss que eu vou pegar aqui nesse exercício 1? Eu vou pegar 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Estou aqui no cantinho, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Cuidado que vocês erram o mínimo múltiplo comum, tá? Mas quando eu desloco a imagem, um negocinho aqui do marca-texto sai tudo do lugar, né? Que estranho. Deixa eu deletar isso aqui, porque tá horrível isso aqui. Saiu tudo de onde estava marcadinho, ó. Sumiu tudo. Aí. Substituindo os dados na expressão de Gauss. 1 sobre menos 20 é igual a 1 sobre P, que é a posição do objeto, que é 60, mais 1 sobre P', que é o que eu quero saber. Múltiplo comum entre menos 20, 60 e P', eu vou usar como 60 P', vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 60 P' dividido por menos 20, isso aqui vai me dar menos 3. Multiplicado por 1, então menos 3 P'. Cuidado para não dividir 60 P' por 20 e achar 30, tá? Não é 30, é 3. 60 P' dividido por 60 vai me dar P', vezes 1, 1 P'. 60 P' dividido por P' vai dar 60, vezes 1, 60. Então, achei um múltiplo comum entre menos 20, 60 e P'. Qual foi o múltiplo comum que eu achei? 60 P'. Sempre que eu coloco tudo no mesmo denominador, eu divido pelo denominador aqui minha fração e multiplico pelo de cima. Tá tudo no mesmo denominador, 60 P' vai embora. Sobrou para mim, então, menos 3 P' igual a 1 P' mais 60. Menos 4 P' é igual a 60. O P', portanto, vai ser menos 60 sobre 4. O meu P' vai dar
menos 15 centímetros. Olha, o Pelinha, ele deu um número negativo. Eu, Gláucia, já esperava esse número negativo, tá? Por que que eu esperava esse número negativo? O fato do espelho ser convexo só dá imagem virtual. E a imagem virtual significa que a posição dessa imagem é prolongamento, então ela está dentro do espelho. Toda imagem virtual é negativa, a posição dela, tá? Então, fizemos aqui, portanto, o item A desse exemplo que eu peguei para vocês. Item B, a altura da imagem. A altura da imagem, a gente usa para representar a altura da imagem a letra I. Então, quando ele está perguntando a altura da imagem, quanto vale o I? Vou aqui para o lado esquerdo agora. Estou indo do contrário na lousa, da direita para a esquerda. Então, o item B, a altura da imagem. I. Como é que eu vou calcular o I? Com a segunda expressão de Gauss. I sobre O é menos P' sobre P. Eu não tenho I, mas eu tenho a altura do objeto. A altura do objeto eu separei aqui, ó, é 8 centímetros. Tem um menos que é da fórmula. Eu calculei o P'. O P' deu menos 15. Então, vai aparecer dois sinaizinhos de menos. Um da fórmula e um do P'. E o P é a posição do objeto, que eu peguei lá no enunciado, que é o 60. Menos com menos dá mais. Então, eu fico com I sobre 8, igual a 15 sobre 60. Dá para simplificar o 15 com o 60. Isso aqui é 1/4. O 8 está dividindo, passa multiplicando. Então, o I vai ficar 8 sobre 4, o que vai me dar 2. Veja, é um 2 positivo. Eu também já esperava esse 2 positivo. E por que que eu esperava esse 2 positivo? Porque o fato da imagem ser virtual já significa que ela é direita, ela não está de ponta cabeça. Então, ela está acima do eixo. Então, o Y é positivo para ela. O que mais eu consigo descobrir aqui? O meu objeto media 8, a minha imagem media 2. Então, minha imagem é menor do que o objeto. O espelho convexo, ele só forma um tipo de imagem. Que imagem que ele forma? Virtual. Toda imagem virtual é menor, ok? E ela é direta ou direita. Se eu fosse construir a situação, eu faria assim, ó. Espelho convexo, com uma escala adequada, né? O foco no 20, o raio no 40. Então, aqui eu faria um 20, 40, um 60 para o meu objeto. Aqui estaria o meu objeto. Raio de luz paralelo, reflete de tal forma que o prolongamento está no foco. Então, ele vai refletir aqui para cima, ó. O prolongamento dele é que foi para o foco. Um raio de luz que vai para o vértice, ele volta com o mesmo ângulo, né? Refletiu, eu prolongo ele. O encontro dos prolongamentos é onde está a imagem. Veja que a imagem deu antes desse 20. Na verdade, esse 20 aqui é negativo, porque ele está dentro do espelho. Tá? E aí, aonde está essa imagenzinha aqui pequenininha, é no menos 15 na minha escala. Tá bom? Ele quer o aumento linear transversal, no item C. O aumento linear transversal é o valor do I sobre o O. O I é 2, o O é 8. Então, o aumento linear transversal é de 1/4. Ou eu posso falar que o objeto é 4 vezes maior do que a imagem, ou ainda posso falar que a imagem é 1/4 do tamanho do objeto. Tudo bem até aqui? Terceiro MEC. Compreendido o que eu fiz. Minha lousinha está toda bagunçada, peço 1000 perdões aí para vocês. Vou tentar fazer o exercício 2 menos bagunçado, tá bom?
Vou diminuir minha tela um pouquinho para ver se tem alguma informação importante aí no chat, tá? Ok. Algum probleminha nesse enunciado? Perfeito, entenderam o que eu fiz? Então, vamos para o segundo exemplo, tá? Esses exemplos vão ajudar vocês a fazerem aí a lista. Eu vou pegar todo esse enunciado aqui grandão. Eu vou apagar tudo, tá, gente? Posso apagar tudo? Toda a minha luzinha. Vou colocar o enunciado de novo. Agora, ele não apagou tudo. Ele traz o rabisco junto, né? Engraçado, naquela hora eu movimentei e o rabisco não veio. Laia. Não vou mais rabiscar aqui onde está o enunciado. Não, eu não quero sumir com tudo, não. Eu quero sumir só com os rabiscos do exercício 1, para não ficar tão poluída assim a minha lousinha, né? Senão fica poluído demais aqui. Aí eu não vou conseguir separar um objeto aqui de dentro, né? Consigo. Deixa eu apagar tudo isso aqui de uma vez. É melhor. Vamos para o exemplo 2. Você vai deixar. Um objeto real, então o objeto está fora do espelho, já esperava, frontal, de frente, tem sua imagem projetada. Olha aqui uma palavra importante para a gente do enunciado do exercício. Projetada. Se a imagem está projetada, isso significa que a imagem é real. E aí eu sou obrigada a lembrar de uma coisa importante. Se a imagem é real, essa imagem obrigatoriamente é invertida, porque toda imagem real está de ponta cabeça. Aí o que ele me diz? Um objeto real frontal tem sua imagem projetada numa tela e ampliada 4 vezes. Matematicamente, olha o que eu vou escrever. Imagem é menos 4O. Por que o sinalzinho de menos? Sinalzinho de menos é porque ela é invertida. E por que 4O? Porque ela é ampliada 4 vezes em relação ao meu objeto. Então, a imagem é 4 vezes maior que o meu objeto. O tipo de espelho. O tipo de espelho eu sei determinar, tá? Ele me deu o raio de curvatura, vamos anotar aqui, ó. O raio é 20 centímetros. Se o raio é 20, o foco é 10. O foco é sempre metade do raio. Projetou, espelho é côncavo. Porque o único espelho que é capaz de projetar é o espelho côncavo. Aí vem a segunda pergunta. A distância do vértice da tela ao espelho, né? Do vértice do espelho à tela. Então, vamos imaginar aqui. Tem um espelho côncavo. Aqui, ó, meu espelho do lado direito, côncavo. Desenhei o eixo principal. Botei o vértice. Pus o foco e pus o centro. Eu já manjo bastante de espelho. Vocês vão ter que treinar bastante isso aqui. Se a imagem é maior, eu sei que o meu objeto está entre o centro e o foco, tá? Eu sei disso. Porque se ele está antes do centro, a imagem dá menor. Se ele dá em cima do centro, a imagem dá do mesmo tamanho. Se ele dá entre o centro e o foco, a imagem aumenta. Sobre o foco, não tem imagem. E entre o foco e o vértice, ela deixa de ser real, ela passa a ser virtual, tá? Se eu fosse construir essa imagem, como é que eu construiria ela? Um raio de luz paralelo atinge o espelho, reflete passando pelo vértice, pelo foco. Paralelo, reflete no foco. Saiu do meu objeto, passou pelo foco, atingiu o espelho, refletiu paralelo ao eixo principal. Onde cruzou, está ali a imagem, ó, de ponta cabeça, tá? Maior do que o tamanho do meu objeto. Ok? Fiz um desenho só para mostrar.
Se ele me pergunta a distância da tela, quem é que está na tela? Na tela está a imagem projetada, ok? Então, na tela está imagem projetada. Distância entre tela e entre vértice e tela projetada é isso aqui, ó. Distância entre a minha imagem e o vértice é o pelinha. Então, a pergunta desse problema é quanto vale o pelinha? Item B. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Eu quero o preto. Item B, pergunta pelinha. Onde está a imagem? É a mesma coisa que onde está a tela. Eu não vou conseguir começar pela expressão 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Não dá para começar por essa expressão. Porque nessa expressão eu só tenho o F, que é 10. Eu não tenho P e eu não tenho P'. Então, eu ainda não vou usar essa expressão. Eu vou começar pela segunda equação de Gauss, pela do aumento linear transversal. Eu vou começar com I sobre O igual a menos P' sobre P. Eu vou começar por essa daqui. No lugar do I, eu vou pôr essa informação aqui, ó. Menos 4O. Então, no lugar do I, eu vou pôr menos 4O. Só isso. Então, menos 4O, o resto eu vou copiar de novo, sobre O, é igual a menos P' sobre P. Eu consigo cancelar O com O. Consigo sumir com o sinalzinho de menos. E daqui eu tiro que o meu P' é 4 vezes maior do que o P. O P estava dividindo, eu levei para o outro lado, multiplicando. Então, ó, P' vale 4P. Agora, eu vou usar aquela do 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Bom, então vamos usar essa expressão. No lugar do F, eu vou pôr o 20, o 10, perdão. O raio é 20, o foco é 10. Então, 1 sobre 10, tá aqui, ó, foco 10, é igual a 1 sobre P, eu não tenho P, mais 1 sobre P', só que agora eu tenho P'. O P', ele vale 4P. Vou resolver essa continha aqui, ó. Achar um múltiplo comum entre 10P e 4P. Um múltiplo comum entre 10P e 4P é 20P. 20P é um múltiplo comum, tá? 20P dividido por 10, isso vai me dar 2P, vezes 1, 2P. 20P dividido por 20, então, eu estou pegando meu múltiplo comum, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima. 20P dividido por P vai me dar 20, vezes 1, 20. Por 20 aqui. Mais, vou pegar o 20P, vou dividir por 4P, que vai me dar 5, vezes 1, 5. Está tudo no mesmo denominador, o 20P vai embora. Daqui eu tiro, então, que o 2P vale 25. Se 2P vale 25, então quanto vale o meu P'? Ó, meu P' não é 4P? Se 2P é 25 e o meu P' é 4P, então o meu P' vai valer 50 centímetros. Qual é a distância da tela até o vértice do espelho? A distância da tela ao vértice do espelho é de 50 centímetros, que é o dobro, né? Se 2P é 25, 4P é 50. Ok? Estou fazendo uns exemplos assim um pouquinho diferentes. É claro que na lista tem um que vai dar o F, o P, pedir pelinha.
Aí vai ter um que vai dar o P, o P', perguntar o F. Tem vários exercícios na lista para vocês também depois treinarem e fazer, tá bom? Falta só o terceiro exemplo. Eu vou deixar vocês tirarem print. Aqui vou diminuir um pouquinho. Quando diminui ali, os rabiscos somem. Então, quem precisa tirar print, aproveita e tira. Vou fazer o último exemplo. Que é o exemplo 3. Bom, aí depois eu tiro as dúvidas do Efraim e vocês trabalham na lista. Lembrando que a lista tem... a lista é geral, né? Começa lá com os princípios da ótica geométrica e vai até os espelhos esféricos. Então, todo o assunto. Quero sair... Opa! Tá difícil hoje aqui, gente. Tá difícil, tá difícil. Exemplo 3. Vamos lá, eu queria copiar só isso aqui e arrastar a minha luzinha para cima, mas tá toda uma dificuldade agora. Toda uma dificuldade danada. Vai todos os rabiscos, vem tudo junto. Exemplo 3. Vamos lá. Esse é o mais difícil, na minha opinião, de todos aqui que eu vou fazer com vocês. A distância entre um objeto e a imagem que lhe conjuga um espelho côncavo é de 80 centímetros. A imagem é invertida e 5 vezes maior que o objeto. Calcule o raio de curvatura do espelho. Então, a primeira coisa que eu vou olhar é isso aqui, ó, espelho côncavo, tá? Então, vou imaginar o espelho côncavo. Tá lá meu espelho côncavo, vértice, o foco é fora do espelho, o centro é fora do espelho, tá? Aí eu sei que a imagem é invertida. O fato da imagem ser invertida já me diz que ela é real. Olha isso. Detalhes que eu tenho que pegar com as palavras do problema. Toda imagem real é invertida. Toda imagem invertida é real. E mais, ela não é só real, ela é maior que o objeto. Para a imagem ser maior do que o objeto tem que estar entre o centro e o foco. Senão ela não é maior, tá? Acabei de fazer esse desenho agora há pouquinho. A distância entre o objeto e o vértice é o que nós chamamos de posição do objeto, é a letrinha P. Onde aparece a minha imagem numa situação desse tipo? Para a imagem ser maior, a imagem vai estar aqui para trás, ó. Eu não vou pegar os raios de luz, só para não ficar muita informação. Mas a imagem está lá atrás. A distância entre a imagem e o vértice, ela é o meu P'. Então, quando ele me diz no enunciado, isso aqui, ó, a distância, vou pôr em verde, a distância entre o objeto e a imagem é 80 centímetros, onde está o meu objeto? Olha onde está a minha imagem. Essa distância aqui em verde é que é os meus 80 centímetros. Isso, matematicamente, nada mais é do que o meu P' menos o P. Porque o P' é tudo isso aqui, ó. P' é tudo isso. O P é esse pedacinho pequenininho. Então, se do P' eu tiro P, me sobram 80 centímetros. Então, informação que eu tirei. P' menos P é 80 centímetros. Imagem invertida. Olha o sinalzinho de menos, para me indicar que ela é invertida. Ah, ela não é só invertida, ela é 5 vezes maior do que o meu objeto. Então, ela é menos 5O. Como que eu vou fazer para calcular o que ele quer no problema? O que ele quer? O raio.
Para eu descobrir o raio, antes eu vou descobrir o foco. Tá? Porque se eu souber o foco, eu vou saber o raio. Tá? Tem uma equação para o foco. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tá? Não tenho P, não tenho P', então não consigo achar o F. Vou começar pela outra expressão de graus. 1 I sobre O, outra expressão de Gauss, I sobre O, é menos P' sobre P. No lugar do I, eu vou pôr menos 5O. Menos 5O sobre O é menos P' sobre P. Vou cancelar O com O. Vou cancelar os dois sinais de menos. E vou pegar esse P que está aqui dividindo e vou levar para o outro lado, multiplicando. Eu fico, então, com P' igual a 5P. E essa informação aqui, ó, do P' igual a 5P, eu vou substituir aqui, nessa informação que eu peguei do enunciado, certo? Então, vou vir aqui para a direita, ó. P' menos P é 80. Estou trocando o meu P' por 5P. Mantenho o P, isso é igual a 80. 4P vale 80. O P, portanto, é 20. Se o P é 20, eu consigo saber quanto vale o P'. Se o P é 20. Como é que eu sei quanto vale o P'? P' é 5P. E se o P é 20, P' é 5 vezes 20. E 5 vezes 20 é 100. Agora eu acho o foco. De que maneira? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vou achar o F, trocando o P por 20, o P' por 100. Um múltiplo comum entre 20 e 100 é 100. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 100 dividido por 20 vai dar 5, vezes 1, 5. 100 dividido por 100 dá 1, vezes 1, 1. Então, 1 sobre F é 6 sobre 100, o que significa que F sobre 1 é 100 sobre 6. Mas eu não quero F, eu quero o raio de curvatura. Mas a gente sabe que o raio é o dobro do foco, porque o foco é metade do raio. Então, o raio vai ser 200 sobre 6, ou 100 sobre 3. Ok? Difícil, gente? Não é fácil, não. Pelo menos na minha opinião, esse exercício não é um dos mais simples. Certo? Tirem print, copiem. Eu estou gravando a aula, depois, se for o caso, reassiste a aula. Tá? Na lista tem exercícios parecidos com esse. Estou indo aqui para o chat de vocês. Efraim, da lista, qual exercício que você estava com dúvidas, Efraim? Conta para mim. Vou esperar você se manifestar, Efraim. Efraim, vezes 26, beleza. Deixa eu pegar aqui na lista qual é o 26, Efraim. 24, 25, 26. Esse é o de translação ou rotação de espelhos, né? O enunciado. Um automóvel se desloca segundo uma trajetória retilínea com velocidade constante. Nesse automóvel, eu já estou vendo, ó, tem um espelho aí no automóvel. Se o automóvel... Ai, meu Deus, que coisa esse meu computador.
ele demora para aumentar. Quando ele aumenta demais. Perdão aí, Efraim. Vou voltar lá para o começo. Da lista de novo, no ano 27, no 26 de novo. Tá aqui. Eu quero aumentar porque eu não consigo ler. Um automóvel se desloca segundo uma trajetória retilínea com velocidade constante. O motorista, olhando para o espelho retrovisor, vê a imagem de um poste se deslocando com velocidade de 60 quilômetros por hora, quanto marca o velocímetro. Fran, não sei se lembra da aula de translação de espelhos. Na aula de translação de espelhos, eu disse para vocês o seguinte, vou retomar aqui um pouquinho o assunto, tá? Vou apagar aqui a luzinha. Apagando aqui, ó. Se eu tenho um espelho plano e eu coloco um objeto na frente desse espelho, a 5 centímetros, por exemplo, eu vou ter uma imagem desse objeto virtual 5 centímetros lá dentro. Não sei se você lembra disso. A imagem está lá dentro, 5 centímetros. Eu vou deslocar o espelho. Tá? Vamos supor que eu desloque o espelho numa distância de 3 centímetros. Então, quando eu desloco o espelho, o meu objeto agora não está mais a 5 centímetros dele. O meu objeto agora está a 8 centímetros. Tá? Está numa nova distância. Empurrei o espelho para a direita. Então, agora a distância do meu objeto ao espelho ficou 8 centímetros. A imagem está 8 centímetros lá dentro. Ela é virtual. Tem uma nova imagem lá dentro. Tá? Então, quando eu desloco o espelho 3 centímetros, quanto que a minha imagem nova se desloca em relação à antiga? E aí eu até deduzi para vocês que quando eu deslocava o espelho numa distância D minúscula, né, a imagem se deslocava a antiga da nova numa distância que eu chamei de X, e esse X ele correspondia a 2D, o dobro do espelho. Né? E por que ele correspondia ao dobro do espelho? Eu deduzi até isso, fiz a dedução. Porque eu tenho 3 centímetros aqui e mais 3 centímetros dentro do espelho de deslocamento. E 3 mais 3 vai me dar 6 centímetros. Isso é uma das maneiras de eu pensar. Se eu pensar que eu desloquei esse espelho em 1 segundo, esse espelho vai ter uma velocidade. Qual que é a velocidade do espelho? 3 centímetros por 1 segundo. Só que a imagem, ela está se deslocando esse x, que é o dobro da distância do espelho, no mesmo intervalo de tempo. O que significa que a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Então, quando o problema diz que tem uma pessoa dirigindo e que a imagem que ele está vendo, ó, vou voltar lá no enunciado para você, ó. O enunciado do problema está dizendo assim, ó. Vê a imagem se deslocando a 60 quilômetros por hora. Essa velocidade é a velocidade da imagem que ele me deu. Então, a velocidade da imagem é 60 quilômetros por hora. Então, quanto vale a velocidade do espelho? A velocidade do espelho seria 60 dividido por 2. Seria 30. Como o espelho está se deslocando a 30 e o espelho está no carro, então a velocidade do carro é de 30 quilômetros por hora. Ok, Efraim? Solucionada a sua dúvida? Beleza. Mais algum, Efraim? Dá uma olhadinha na lista. Eu não sei o quanto você já avançou. Mas se já está no 26, é um bom sinal. Né? Significa que os 25 primeiros já foram feitos.
né? Então, se não avançou na lista, Efraim, vai fazendo, agora do 26 em diante. Tem exercício que está meio misturado, né? O 18 é de espelho esférico, o 25 é de espelho esférico, que está aqui, ó. Então, tem 2 de espelho esférico no meio do caminho. O 18 e o 25 que estão no lugar errado na lista. Peço desculpas aí para vocês, porque o exercício ficou fora de ordem, tá? Qualquer dúvida, Efraim, temos até as 9 horas, ou qualquer pessoa aqui da sala que tiver com dúvida. Eu sei que, tirando as minhas estagiárias, eu consigo ver aqui quem está presente no Meet, para pôr a presença na aula. Hoje ainda não era uma aula de esclarecimento de dúvidas, tá? A partir de segunda-feira, as nossas aulas são apenas de esclarecimentos de dúvidas da lista. Então, eu não vou mais fazer chamadas a partir de segunda-feira das aulas síncronas. Mas eu vou estar presente em todas as aulas síncronas de vocês, no horário normal de aula, tá? Então, vocês podem entrar a qualquer momento do horário da aula síncrona de vocês e me chamar ou pelo microfone ou pelo chat, que eu compartilho tela e ajudo vocês nas dúvidas, tá bom? Ricardo, tem dúvida no 52. Vamos lá, Ricardo. Vou achar aqui o 52, que está lá no finalzinho da lista. Ai, que exercício lindo, Ricardo. Vou tirar uma foto dele. Você já deve saber até o exercício de cor. Ele tem 2 espelhos aí, né, Ricardo? Ele tem um espelho plano, só de olhar a figura, ó. Tem um espelho plano aqui do lado direito. Isso aqui ignora, tá? Esse negócio preto aqui. Isso aqui é da Xerox. Então, tem um espelho plano do lado direito e um espelho côncavo do lado esquerdo. Certo? E o que ele me diz? O espelho plano é colocado a 45 centímetros em um espelho côncavo. Então, a distância do plano para o côncavo, 45. O côncavo tem raio de curvatura 30, conforme indica a figura. Ele quer saber a posição da imagem quando a luz é refletida primeiro no espelho plano e depois no côncavo. Então, vou aqui para minha lousinha, compartilhar a informação com você. Que exercício bonito, Ricardo. Vamos lá. Deixa eu achar aqui o enunciado que eu tirei foto para fazer o desenho. Primeira coisa que eu vou pensar, Ricardo, é a seguinte. No espelho plano, tá? Aqui está o espelho plano. Na figura, eu sei que a 15 centímetros, esquece o côncavo agora, tá? Foi colocado o meu objeto. Se esse meu objeto está a 15 centímetros, eu vou ter uma imagem desse objeto 15 centímetros lá dentro, tá bom? Tá aqui dentro essa imagem, tá? Essa imagem do objeto, essa imagem que tá aqui, ó, é que vai formar a imagem do espelho côncavo, tá? Então, vou terminar aqui meu desenho. No meu desenho, eu tenho aqui do lado esquerdo o espelho côncavo, ok? O que eu sei do espelho côncavo? Eu sei que o foco é no 15, então aqui tem 15 centímetros. Aqui está o raio, mais 15 centímetros, tá? Então, agora que eu já desenhei a primeira imagem, eu vou chamar essa imagem que eu desenhei de I1, tá? Então, meu objeto está aqui, minha primeira imagem está aqui. Essa primeira imagem, ela é o objeto do meu espelho côncavo. Então, ó, essa imagem aqui, I1, na verdade, virou o meu objeto. Distância que ela está do meu espelho, ó a distância que ela está no meu espelho, 15 mais 15 mais 15 mais 15, ela está a 60 centímetros. Como ela é meu objeto, isso aqui é meu P. O foco está aqui, ó. O foco está no 15. O raio está no 30. Estou tirando o espelho com o espelho plano daí, tá bom? O espelho plano só serviu para formar a imagem. Dessa imagem que está aí, eu posso pegar raios de luz para construir dessa imagem que virou objeto, né? Eu posso pegar um raio de luz paralelo.
atinge espelho, reflete no foco. Posso pegar um raio de luz que passa pelo centro, o raio de luz está todo torto, né? Ele vai pelo centro, ele volta pelo centro, onde os raios se encontram, os refletidos, está a imagem, que eu vou chamar de I2. Bom? E é isso que o problema quer saber. O problema quer saber, depois de refletido o objeto no espelho, então esse objeto refletiu aqui, ó, essa reflexão virou objeto do espelho côncavo. E ele quer saber a posição da imagem. Ele quer saber essa distânciazinha aqui, que é o meu pelinha. Agora o problema ficou facinho, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre pelinha. O F é 15. Cuidado com o P é 60, que é esse P aqui, ó, 60. E o pelinha, que eu vou descobrir através do mínimo múltiplo comum, ou um múltiplo comum, 60 pelinha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 60 pelinha dividido por 15 dá 4, 4 pelinha. 60 pelinha dividido por 60, isso vai me dar 1 pelinha. 60 pelinha dividido por pelinha vai me dar 60. Tá tudo no mesmo denominador. 3 pelinha é igual a 60. Pelinha é 20 centímetros. Então, a posição da imagem formada no espelho côncavo, depois da reflexão no espelho plano, está a uma distância do espelho côncavo de 20 centímetros. Ok? Tirou print, entendeu o que eu fiz? Deixa eu voltar aqui para o meu meeting. Ok, Ricardo? Já faço, Murilo, só um minutinho. 38, item B. Talvez eu tenha que fazer o item A, Murilo. Tá? Qualquer coisa você me ajuda no item A. 38. Ah, o A é o desenho. Então, tudo bem, faço só o B. Tá? O espelho esférico abaixo tem raio de curvatura 4 centímetros. Se ele me deu o raio como 4, a gente já sabe o foco. O foco é 2, porque o foco é metade do raio. O objeto O, de 5 centímetros de altura, é colocado 3 metros na frente do espelho. Então, ele me deu a posição do objeto. O objeto está 3 metros na frente do espelho, só P. E ele quer saber, com os cálculos, a posição e a altura da imagem. Estou subindo aqui a tela, tá? Então, peguei informações do enunciado para você. Que informações que eu peguei do enunciado? O raio, 4 centímetros, que significa que o foco é 2. É positivo, porque o espelho é côncavo. Eu tenho o tamanho do objeto, que é a altura dele, 5 centímetros. Eu tenho a posição do objeto, que é 3 metros. Cuidado que tem metros e centímetros aqui, tudo misturado. Deixa eu ver se eu não Professora. erro. O raio é em metros, né? É, aqui é metros e aqui é Professora. metros. Oi, fala. Eu escrevi errado no chat, eu quis dizer 30B. Ah, 30B, perdão. É, porque tá Mas se muito quiser fácil. terminar essa aí, não tem problema Não, também. não, esse aqui é facinho demais. É substituindo um 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Porque tem o F, tem o P, acho P'. Aí depois você substitui na I sobre O. Isso aqui é facinho, você tira de letra. É a 30B. Vamos lá. Perdão. Isso. Vou voltar, então. 30. Vai lá em cima. 30B. Aí essa daqui é chata. Ela é. Vamos lá. Em 2 espelhos planos, formam entre si um ângulo de 60 graus. Um ponto luminoso está a uma distância de 2 centímetros de um dos espelhos e a
4 centímetros do outro. Quantas imagens do ponto luminoso são formadas pelo espelho? Essa daqui você conseguiu calcular? Achou 5? No item A? Me responde se você conseguiu achar o 5, só para ver se você foi pelo caminho certo. Você pegou lá o 180 da formulinha, dividiu por 60. Foi isso? O que você fez? Tem uma formulinha. Qual que é a formulinha que você usou? Deixa eu voltar no chat, porque eu não sei se você está escrevendo no chat. Murilo, você fez o A. Como foi que você fez o A? Para eu ver se você fez certo. O caminho que você fez. Diz para mim. Se você usou a equaçãozinha de formação de imagens nos espelhos. 360 sobre alfa menos 1. Joia. Então, você fez o 360, dividiu por 60, achou 6 e tirou 1. Beleza. Então, agora vamos para o B. No B, eu vou fazer um desenho. Ou melhor, vou tentar fazer um desenho, tá? Deixa eu apagar tudo isso aqui, ó. E aí, pelo desenho, você vai tentar responder o item B, tá bom? Deixa eu achar o enunciado aqui de novo dele. Vamos lá. Vou desenhar 2 espelhos. Vou tentar, né? Espelho 1, aqui, ó, E1. Espelho 2, formando 60 graus. Tá? Em relação ao espelho 1, eu vou contar mais ou menos 2 centímetros. Para não ficar muito diferente, 2 centímetros. Vou pôr um pontinho, que tem que estar a 4 centímetros do espelho 2. Essa é a minha construção, ó. Tem 2 espelhos, o ângulo entre eles 60 graus. A 2 centímetros, esse 2 centímetros é perpendicular aqui, ó, ao meu espelho E1. Então, a 2 centímetros eu pus um pontinho, só que também a 4 centímetros do E2 vai estar o meu pontinho, tá? Eu quero a distância até a imagem mais afastada. Você vai ter que desenhar, eu vou falar para você fazer isso no seu caderno, você vai ter que desenhar as 5 imagens, tá? Como é que você vai fazer para desenhar essas 5 imagens? Então, vamos começar pela primeira, vou fazer 2, depois você vai fazendo, tá? A primeira imagem, então, daqui até aqui tem 2, estou pondo em azul para você, ó, daqui até aqui tem até 2. Mede 2 centímetros aqui dentro, ó, tá? Você vai desenhar a primeira imagem. Ok? Agora você vai para o espelho 2. Em azul, estou pondo, tem 4 centímetros, vai em linha reta, a 4 centímetros aqui dentro, você vai desenhar a imagem I2. Então, aqui tem 2 centímetros aqui dentro, aqui tem 4 centímetros. Ok até aqui? Agora você tem que pensar o seguinte, essa imagem I1, ela é objeto para o espelho 2. Tá? Então, dessa imagem I1, pega aí uma régua, vai indo até o seu espelho 2, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Essa distância aqui, ó, porque ele virou objeto do meu espelho 2. Você vai ter que descobrir quanto ela mede, tá? Por que você vai ter que descobrir quanto ela mede? Porque você tem que repetir essa distância aqui dentro. Tá bom? Aí você já vai ter a sua terceira imagem. Não esquece que de I2 também vai ter mais uma imagem, lá no I1. Não esquece que isso aqui tem que estar sempre perpendicular, tá? Eu estou pedindo para você fazer a construção
exatamente para você não esquecer dessa ideia que no espelho plano, tá? Não importa como está o seu espelho, a distância entre o objeto e o espelho, ela se repete lá dentro, tá? Mas essa distância, ela tem que estar, ó, sempre formando os 90 graus com o espelho. Ok? Quando você conseguir localizar a quinta imagem, que eu espero que você consiga, senão na próxima aula você me pergunta, tá bom? Quando você conseguir localizar a quinta imagem, aí você tem que medir a distância desse ponto, que era vermelho, agora é azul, até ela, até a quinta imagem, tá? Vou deixar para você fazer isso. E aí, se você não conseguir, você me avisa. Você fez isso já, Murilo? Desses desenhos aqui, ó, para construir a imagem, a cinco imagens. Tem, se você jogar lá no... É que essas distâncias não são bem a bissetriz, né? Porque normalmente quando os exercícios vêm com desenho, eles colocam bem no meio o objeto, né? Esse não está no meio, ele está 2 centímetros e 4 centímetros. Então, ele não está no meio, tá bom? Mas vai ter situações que você vai achar na internet que vai aparecer no meio, se baseia por aquela situação que está na bissetriz. Ai, só um minuto. Filho, pega água para a mamãe, por favor. Minha garganta fica seca. Olha o copo, ó. Acabou? Pega água para mim, por gentileza. A dificuldade de interpretar, mas agora você entendeu, Murilo? Vou voltar aqui a minha luzinha um pouquinho menor. Você entendeu a construção, a ideia? Então, tá bom. Se mesmo assim, depois de entender, você não conseguir, Murilo, segunda-feira, você pula esse, vai fazendo os outros. Segunda-feira você me pergunta que eu volto nele, tá? Sem problema nenhum. E aí a gente chega na respostinha que aparece aí. Certo? Valeu, obrigada a você. Vou deixar você pensar nele mais um pouquinho. Fora esse, Murilo, tem mais algum que você queira perguntar? Ou que alguém que esteja aqui na aula queira perguntar da lista? Fica à vontade. Ai, dor de garganta, gente. Preciso tomar um remédio. 365. Um mês é 30 e um dia é 24. Gente, eu vou deixar meu microfone desligado, porque senão meu filho começa a falar comigo aí. Já viu, ele está estudando para a prova de ciências amanhã. Tá? Oi, não é para falar oi, para ele voltar lá e estudar ciências. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês me chamem, tá bom? Vou fazer o 53, tá, Léo? Deixa eu achar aqui o 53. Pede com jeito, tá, Gui, pro seu irmão. 53 tem 2 espelhos de novo, tá? Só que aqui é um côncavo e um convexo. Eu vou tirar a foto, porque senão depois eu não consigo fazer o desenho. 2 espelhos convexos, 2 espelhos esféricos, um côncavo e um outro convexo, são associados conforme indica a figura. De um mesmo objeto frontal AB, o objeto é a setinha. Situado entre os 2 espelhos, o côncavo produz uma imagem real a 120 centímetros do seu vértice, e o convexo produz uma imagem virtual a 17,5 centímetros do espelho. Sabendo que a distância focal dos espelhos côncavo e convexo são respectivamente iguais a 40 e 20, determine a distância entre os 2 espelhos. Aqui nós vamos separar ele, nós vamos dar uma de Jack Estripadora, que nós vamos fazer por partes esse exercício, tá? Senão a gente não vai entender a resolução. Vou deixar minha lousa pequenininha aqui,
para ver qualquer dúvida se vocês já escrevem para mim, tá? Eu vou começar pelo espelho côncavo, que é o espelho que está do lado direito, a interpretação do problema, ó. Então, eu tenho o espelho côncavo, aqui do lado direito. O que eu sei desse espelho côncavo, que está aqui do lado direito, tá? Eu sei a distância focal, porque ele me deu. Meu celular desligou, tá acabando a bateria. Ai, pera lá. Deixa eu achar a foto dele. Ai, é que ele desliga por causa da bateria que tá indo pro saco. Ai, deixa eu achar aqui de novo. Então, desse espelho, eu vou pegar as informações do côncavo. Começando pelo côncavo. Eu sei que é côncavo por causa dos risquinhos, tá? Do lado de cá. O côncavo produz uma imagem real a 120 centímetros do espelho. Então, eu vou imaginar o meu objeto, tá aqui, né? AB. Eu sei a posição da imagem do espelho côncavo. Como ela é real, ela é positiva, é 120. E o que mais eu sei? Eu sei o foco desse espelho. O foco do espelho côncavo é 40 centímetros. Então, eu sei a posição da imagem, 120, e eu sei o foco, tá? Vamos achar a posição do objeto, que é o P. A posição do objeto é essa distância aqui, ó. Vou achar ela, tá bom? De que maneira? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O F é 40, o P eu não tenho, mas o P' é 120. Múltiplo comum entre 40P e 120. 120P. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 120 dividido por 40 vai me dar 3P. 120 dividido por P vai me dar 120. 120P dividido por 120 vai me dar 1P. Tá tudo no mesmo denominador. Daqui eu tiro, então, que 2P é 120. Esse P, portanto, vai dar 60 centímetros. A posição do objeto. Vai na sua figura e coloca que essa distância aqui, ó, é 60 centímetros. Agora, o que você vai fazer, Léo? Você vai olhar para o convexo. Onde é que está o convexo? Aqui do lado direito, ó. Do lado direito está o convexo. O que a gente sabe desse espelho convexo? Espelho convexo só forma imagem virtual, tá bom? Se ele só forma imagem virtual, quando ele me diz lá, a imagem virtual está a 17,5 centímetros do vértice, ele está me dando a posição da imagem. Como ela é virtual, põe um sinalzinho de menos, tá? Então, o sinalzinho de menos aparece por causa da palavra virtual e por causa do espelho ser convexo. Ele me deu o foco desse espelho também. Não esquece que o foco também é negativo, porque espelho convexo tem foco virtual. Então, esses sinaizinhos de menos, eles surgem por causa da palavra virtual, tá? Não esquece deles. Você vai calcular o P. Por que que você vai calcular o P? Porque é esse aqui o meu objeto, e ele está a essa distância que eu estou pondo em roxo do espelho convexo. Você está calculando um outro P. O P laranja, ele era do espelho côncavo. Já calculou. Deu 60 centímetros. Agora você vai calcular esse P em roxo, que é do convexo. Se você souber esses dois P's, automaticamente você sabe a distância entre um espelho e o outro. Tá bom? Como é que você calcula esse P? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre menos 20 é igual a 1 sobre menos 17,5. Vou subir minha tela um pouquinho, tá? Mais 1 sobre P'. Acha um múltiplo entre
20, 17,5 e pelinha. Aconselho você multiplicar o 20 por 17,5, você vai achar um múltiplo, né? E aí você descobre, opa, não é pelinha que você está descobrindo, é P, perdão. É o P que você está descobrindo, tá? Vou inverter aqui. Vou pôr pelinha aqui, vou pôr o P aqui. Bom, você está descobrindo P. Descobriu esse P, eu não vou fazer a continha, tá, Léo? Põe ele aqui, tá certo? E aí você sabendo ele, soma com o 60, você acha a distância entre os dois espelhos. Compreendeu o que eu fiz, Léo? Ótimo, você termina ele, por gentileza. Se der algum problema aí, vai ser na matemática, e aí na aula da segunda-feira você me fala, e eu faço com você, tá bom? Falta 2 minutinhos só para a aula terminar. Eu vou, portanto, encerrar a gravação, tá certo? Agradeço imensamente a presença de vocês na aula. Lembrando que a semana que vem